Olá, gente. Vamos iniciar a disciplina Álgebra 1, onde o professor responsável é o professor Dr. Pablo Pinheiro, o tutor é o Gilvan Souza, que sou eu, né? Hoje vamos iniciar a aula 1, referente ao dia 26 de março. O que é que diz a aula 1? A aula 1, a meta dela é o quê? Introduzir as noções básicas de conjunto e produto cartesiano de conjunto. Os objetivos: definir a noção básica de conjunto, subconjunto, união, interseção e diferença entre dois conjuntos. E identificar os conjuntos numéricos, dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números reais e dos números complexos. E por último, desenvolver os conceitos de par ordenado e produto cartesiano. A cardinalidade de um conjunto finito é o número de elementos desse conjunto. O conjunto dos números racionais tem a mesma cardinalidade infinita do que o conjunto dos números naturais, mas o conjunto dos números reais tem cardinalidade infinita maior do que o conjunto dos números naturais. Isso aí será visto melhor na disciplina de análise real. Prove a igualdade abaixo, no caso, igualdade 1, em que A menos B unido com B menos A é a mesma coisa que A unido com B menos A interseção com B. Aqui vamos usar o fato de que se o conjunto X é igual ao conjunto Y, implica dizer que o X está contido em Y e o Y está contido em X. Então vamos supor, primeiro, que o X pertença a A menos B unido com B menos A. Isso implica dizer, pela definição de união, o quê? Que o X pertence a A menos B ou o X pertence a B menos A. Porém, se o X pertence a A menos B, isso implica dizer, pela definição de diferença, que o X pertence a A e o X não pertence a B. Implicando em quê? Implicando que o X pertence à união com B e o X não pertencendo à interseção com B. E de X pertencer a B menos A, isso implica dizer, pela definição de diferença de novo, que o X pertence a B e o X não pertence a A. O que implica dizer que o X pertence à união e o X não pertence à interseção. O que equivale a dizer que o X está dentro do conjunto A unido com B menos A inter B, pela definição de união. Agora é o seguinte, vamos supor que o X pertença à união com B menos a interseção com B. Implica dizer, pela definição de diferença, o quê? Que o X pertence à união com B e o X não pertence à interseção com B. Ok. Mas, se o X pertence à união com B, pela definição de união, X pertence a A ou X pertence a B. E se o X não pertence a inter B, significa que o X não pertence nem a A e o X não pertence nem a B. Combinando os termos em azul, temos os termos em azul: X pertence a A e X não pertence a B. Isso implica em quê? Que o X pertence a A menos B, pela definição de diferença de conjuntos. Ou combinando os termos em preto, ou seja, se o X pertence a B e o X não pertence a A, isso implica dizer o quê? Que o X pertence a B menos A. Ora, se o X pertence a A menos B ou o X pertence a B menos A, isso significa que o X pertence a A menos B unido com B menos A. Portanto, temos a outra inclusão, o que prova a igualdade 1 acima. Aqui está um diagrama de Euler-Venn, onde está em rosa aqui o A menos B à esquerda e o B menos A em amarelo à direita. Não tem a interseção, A interseção é conjunto vazio, esse rosa aqui. Ok? O exemplo 2. Mostre que se A, B e C são conjuntos, então vale a distributividade da interseção em relação à união. Ou seja,
A interseção com B unido com C é a mesma coisa que A interseção com B unido com A interseção com C. Usando o mesmo raciocínio da questão anterior, então seja x pertencente a inter B unido com C, então pela definição de interseção temos que o x pertence a A e o x pertence à união simultaneamente, né, de B com C. Como o x pertence à união de B com C, então pela definição de união temos que o x pertence a B ou x pertence a C. Conclusão, concluímos que x pertence a A e x pertence a B ou x pertence a E, x pertence a C. Ou seja, o x pertence a inter B ou x pertence a inter C, o que resulta que o x pertence a inter B unido com a inter C. Temos a relação de inclusão. Agora suponha que a gente tem que o x pertença a inter B unido com a inter C. Pela definição de união, significa o quê? Que o x pertence a inter B ou x pertence a inter C. Analisando os dois casos, se o x pertence a inter C, então o x pertence a A e o x pertence a C. Logo, o x pertence a A e o x pertence à união de B com C, pela relação de inclusão. Nesse caso, concluímos que o x pertence a inter B unido com a inter B unido com C. E se o x, por outro lado, se o x pertence a inter B, então raciocinamos de maneira análoga, ou seja, o x pertence a A e o x pertence a B. Logo, o x pertence a A e o x pertence a B unido com C. E daí temos a mesma conclusão, ou seja, o x pertence a inter B unido com B unido com C. Por último, escreva o conjunto A, subconjunto A contido em números reais, como união de intervalos. O que a gente tem que fazer aqui? O A e o x pertencem aos reais, tal que o x ao quadrado maior que 1 e o x ao quadrado menor que 4. Temos duas inequações aqui, quadráticas. De x ao quadrado menos 1 implica que x ao quadrado maior que 1, implica que x ao quadrado menos 1 é maior que 0, ou seja, positivo. Determinando a raiz da equação x ao quadrado menos 1, obtemos que as raízes são mais ou menos 1. Então, para que a expressão x ao quadrado menos 1 seja positiva, devemos ter o quê? Essa solução em azul, ou seja, o x tem que estar à direita do 1 ou à esquerda do menos 1. Essa solução em azul, para essa inequação. A outra segue o mesmo raciocínio. De x ao quadrado menor que 4, implica que x ao quadrado menos 4 tem que ser negativo. Determinando as raízes da equação x ao quadrado menos 4, temos que as raízes são mais ou menos 2. Então, para que a expressão x ao quadrado menos 4 seja negativa, devemos ter o quê? Que o x tem que estar preso entre menos 2 e 2. Fazendo a interseção das duas soluções, tanto para a primeira, que está em azul, quanto para a segunda, que está em vermelho, obtemos a interseção das duas, ou seja, quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esse conjunto é o conjunto de solução que está aqui em roxo. Então podemos escrever a solução como quem? X pertence a A, tal que o menos 2 é menor que x, que é menor que menos 1, ou, de união, o 1 é menor que x, que por consequência é menor que 2. Então é uma resposta plausível para esse tipo de problema. Espero que tenham gostado. Tchau.